Este vídeo foi produzido pela Igreja Batista Regular Nação Santa. Fique agora com a pregação dirigida pelo pastor Samuel Sóstenes. Boa noite. Há uma grande diferença entre a realidade e a percepção que nós temos da realidade. Alguém pode estar muito doente, pode estar com órgãos vitais comprometidos, mas sentir-se saudável, não procurar um médico, não procurar um tratamento, não procurar melhorar a sua alimentação ou inserir atividades físicas, porque acha que está tudo muito bem. A realidade não está boa, mas a percepção da realidade diz que está. Então a pessoa se leva por esta falsa percepção da realidade e acaba piorando, agravando ainda mais a sua situação. O oposto também é verdadeiro. Pessoas em crise de ansiedade ou de síndrome do pânico, às vezes com uma saúde perfeita, se tornam hipocondríacas, se tornam totalmente dependentes de alguma medicação ou vivem procurando ou achando que tem alguma doença. Olham para cá e eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho que tomar isso, eu tenho que procurar aquilo outro. E, infelizmente, nós percebemos que boa parte da população tem enfrentado grandes problemas com uma percepção errada da realidade. Na esfera espiritual, isto também não é diferente. Na esfera espiritual, nem sempre a percepção que cada um tem da sua realidade espiritual corresponde à realidade. Nem sempre nós conseguimos ter uma visão adequada de nós mesmos, como se estivéssemos olhando pela perspectiva de Deus. E um grande mal, um grande inimigo de conseguir compreender a realidade de um modo adequado chama-se religiosidade. A religiosidade, ela é algo terrível. A religiosidade, ao contrário do que talvez alguns possam imaginar, ela afasta o homem de Deus, porque ela o adormece. Ela dá para o homem uma falsa sensação de que está tudo bem, enquanto está tudo indo muito, mas muito mal. Em Romanos capítulo 2, versículos de 17 a 29, nós temos aqui um texto que chama a nossa atenção quanto ao fato de que a religiosidade, ela cega o homem, ela engana o homem e ela cria um problema ainda maior para o homem. Romanos 2, de 17 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois,
a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Irmãos, a religiosidade é um mal terrível e nos afasta grandemente de Deus. Até porque a religiosidade, ela pode passar para o homem a mensagem de que ele resolveu o seu problema com Deus, porque ele participa, ele pertence a uma determinada religião. No entanto, a religiosidade não livra o homem da ira de Deus, mas o adormece e o faz pensar que ele não será mais vítima da ira de Deus. Esse texto, ele chama a nossa atenção e abre os nossos olhos para nós tomarmos muito cuidado com esta religiosidade. Muito cuidado com achar que pertencer a um grupo religioso ou praticar determinados rituais ou cerimônias ou se abster de algumas práticas ou até realizá-las pode nos aproximar de Deus. Isso é engano, isso é mentira, isso nunca funcionou e nunca funcionará. E quando nós olhamos para o que nós temos em nossas mãos, devemos reconhecer que só a graça de Cristo é capaz de nos livrar da ira de Deus. O que a religiosidade tem que as pessoas praticam, que as pessoas observam, que as pessoas se apegam e acabam, por causa dessas coisas, ficando dormentes, ficando anestesiadas a ponto de não enxergar a sua real situação diante do Senhor? Quais são os perigos da religiosidade? Eu queria nessa noite apresentar 3 perigos da religiosidade. Na verdade, são 3 coisas que em si poderiam até não ser nocivas, se nós entendêssemos o papel delas e não nos apegássemos a essas coisas como se fosse a solução para o nosso problema. A primeira coisa que nós enxergamos, logo nos versículos iniciais, são os rótulos religiosos. Muitas pessoas se apegam a esses rótulos religiosos como se eles fossem mantras, como se eles fossem blindar a pessoa e torná-la então, por ter aquele rótulo religioso, alguém diferente, alguém próximo de Deus. Usar rótulos como dizer, eu sou da igreja tal, eu sou do grupo tal, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou crente, eu sou católico, apostólico, romano, eu sou isso, eu sou aquilo. E achar que por ter esse título, por se apegar a esse nome, isso vai mudar alguma coisa na sua situação, é engano, é bobagem. O texto vai mostrar que isso é uma ilusão e que o problema dos judeus começava por aí. O versículo 17, ele diz, se porém tu, que tens por sobrenome judeu. Quando ele diz que tem por sobrenome judeu, em nenhum momento judeu é um sobrenome. Em nenhum momento João judeu, ou Pedro judeu, ou Francisco judeu, não é assim. A ideia que está colocando é, as pessoas colocavam o seu nome e em seguida chamavam para si, eu sou judeu. Como se fosse um mantra, como se fosse um fato que só por ser judeu está tudo bem, está tudo resolvido diante do Senhor. A gente fala tanto em judeu, mas será que nós entendemos de fato o que é ser um judeu? Então deixe-me esclarecer melhor por que nós usamos esse nome judeu e a quem nos referimos quando falamos por judeus. Na verdade, nós devemos lembrar que Deus, ele chamou o homem lá
da terra, da região da Mesopotâmia, lá de Ur, na época dos caldeus. O nome desse homem era Abrão. Deus o chama, dá uma promessa a ele, uma promessa de salvação, e Hebreus vai deixar claro que era uma promessa eterna e não temporal. Abrão sai, ele vai juntamente com seu pai, com sua família, com seus irmãos, até determinado lugar. Ali era não o ponto final, mas um ponto intermediário, de onde ele se despediria da sua família, dos seus parentes, da sua terra, e seguiria então para uma terra que Deus iria mostrá-lo. Em Abraão, Deus faz uma aliança que no Abraão, o homem de fé, Deus iria estar reconciliando toda a humanidade, ou todas as pessoas que fossem reconciliadas da humanidade, seriam através de Abraão. Abraão, então, casado com uma mulher estéril, e Deus havia prometido que da descendência de Abraão é que tudo isso aconteceria. Deus dá um presente a Abraão, um filho já em ditosa velhice, não só a esterilidade de sua esposa Sarai, já então Sara, mas também a sua idade avançada. Mesmo assim, isso não foi problema para Deus. Nasce o filho da promessa, o filho chamado Isaque. De Isaque vem 2 filhos, gêmeos. Quem eram eles? Esaú e Jacó. Dos 2, Deus também escolhe um. A linhagem da promessa de Abraão passa por um dos filhos. E não é pelo mais velho, não é pelo primogênito. Deus chama a aliança que ele fez com Abraão através de Jacó. Que posteriormente, Deus muda o nome de Jacó, filho de Isaque, neto de... Desculpe. É isso mesmo, filho de Isaque, neto de Abraão. Ele muda o nome de Jacó para Israel. E aí você agora, quando escuta falar daqueles conflitos lá na terra de Israel, é na terra que Deus deu aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. De Jacó, ou de Israel, vieram 13 tribos. Opa, 13? Não eram 12 tribos? Como é que essa matemática vai bater? Jacó, ou Israel, teve 12 filhos. No entanto, a um filho, José, foi dado porção dobrada. E ele então entra na promessa com 2 tribos. A tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Então essas 2 tribos entram. Agora são quantas? 13 tribos de Israel. Na distribuição da terra dada a Israel, uma tribo não recebeu terra, e foi a tribo de Levi. Eles não iriam trabalhar na terra, eles não iriam para a guerra, eles não iriam cuidar de plantações ou criar animais. Eles iriam cuidar da adoração a Deus. E seriam então sustentados pelas outras 12 tribos de Israel. Uma das tribos de Israel, que ficou na região sul, e foi a tribo tradicional de onde veio o Cristo, foi a tribo de Judá. Foi a tribo que mais resistiu. Se você olhar bem, primeiro, depois que eles conquistam a terra, inicialmente eles começam a chegar na terra com Moisés, mas só tomam posse mesmo e conquistam parte do território. Até hoje nunca foi conquistado o território inteiro. Tem que subir até a Mesopotâmia e ir até o mar Mediterrâneo. Então, os filisteus, ou ali onde fica o Hamas, tudo aquilo ali, biblicamente, pertence ao povo de Israel. Então, um dia, aquilo será de Israel. Então, foi dado aquilo como herança, eles não tomaram posse de tudo, não mataram todos os inimigos de Deus que havia sido mandado, deixaram alguns lá, e constantemente tiveram dores de cabeça. Os filisteus, que você tanto vai ler no livro dos Juízes e no livro dos Reis,
que são justamente os palestinos, é o mesmo povo, é a mesma palavra, só muda a tradução, foram os que mais deram dores de cabeça. Quando Deus coloca um rei, o rei reina, e ele vai perseverando ali, o rei do sul, normalmente, mais fiel, do rei do norte, nenhum foi fiel ao Senhor. Foram levados primeiro para o cativeiro, o reino do norte, no ano de 722, então o Império Assírio vem, destrói Samaria, que era a capital do reino do norte, leva. Algum tempo depois, 586 a.C., então o Senaqueribe vem, o Império Babilônico, e destrói agora Jerusalém e leva Judá, ou leva os judeus cativos. Quando eles voltam do cativeiro, já no período de Esdras e Neemias, então fica bem claro o nome judeu para designar alguém que é de Israel. E esse nome judeu, ele fica mais forte ainda, porque os judeus, eles chamam esse nome para si para dizer que nem são como os galileus, nem como os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misto, que o Império Assírio trouxe pessoas de outros povos para habitar ali, e então teve um casamento misto, outras religiões começaram a se misturar, e algumas outras coisas que não eram como Deus havia determinado. Então o judeu diz, eu não quero me misturar com esse povo. Os gentios estavam muito próximos da Galileia, então tanto que é chamada Galileia dos gentios por muitos, porque quando Cristo vem lá para a Galileia, eles dizem, da Galileia pode sair alguma coisa boa? E nós percebemos várias vezes nos evangelhos, dizendo, os judeus querem te matar, os judeus isso. Então a ideia, quando você encontrar a palavra judeu, tente entender, é um povo da promessa. São os herdeiros daquela promessa que Deus fez. Mas um povo obstinado, um povo de coração endurecido, um povo que Deus não os abandonou, não rejeitou, mas temporariamente, a gente vai ver isso mais na frente, capítulos 9, 10 e 11, Deus deixou de tratar exclusivamente com os judeus. E ele passou a tratar de um modo mais enfático com os gentios. E o que é gentio, que a Bíblia fala tanto? É alguém educado? Não, gentio é quem não é judeu. Assim como bárbaro é quem não é romano. Quem não tinha a língua romana, a cultura romana era chamada pelos romanos de bárbaros. E os judeus chamavam de gentios quem não era da cultura e da língua dos judeus. Mas Deus ainda tem um plano para Israel. Por que que houve isso? Então, só para nós lembrarmos do texto que foi lido hoje, não foi? João capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não o... Falando dos judeus, do povo de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquela palavrinha poder lá, em João 1,12, é a palavra exousian, que significa autoridade. É a mesma palavra que Cristo usa lá em Mateus 28, quando ele diz, toda autoridade me foi dada. Então, nós, mesmo não tendo sangue judeu, nós recebemos uma autoridade, uma autorização para sermos feitos, sermos declarados filhos de Deus. O judeu era o povo que de fato Deus se relacionava com ele, com Israel. E se alguém de alguma outra nação queria se aproximar de Deus, tinha que ser através de Israel. Só que quando ele manda o seu filho, o povo de Israel rejeita. Mas o problema não começa ali. O problema de Israel começa desde o Antigo Testamento. Eles deveriam servir para evangelizar os povos. Eles deveriam servir para fazer o nome de Deus conhecido diante dos povos. Mas os profetas tanto alertam que eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Que ao invés de fazer o nome de Deus ser glorificado entre os povos, eles faziam com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os povos. Que ao invés de se preocupar em ser uma missão, deixa eu fazer aquele trocadilho daquelas palavras, né? Deveria ser uma nação centrífuga, se tornou uma nação centrípeda. Sabe a diferença disso? Lembram ainda? Não lembram?
É só lembrar daquela máquina que usa para secar roupa? Ela é centrífuga, ou seja, quando ela faz aquele movimento de rotação lá em alta velocidade, ela joga em movimento as coisas do centro para fora, é fuga do centro, por isso que é centrífuga. A força centrípeta é chamar para si. Israel deveria ir até os povos, para que eles olhassem para Cristo, mas Israel não, se fechou em si mesmo, se isolou, e se que alguém quiser vir, venha, mas nós não queremos, e você vai ter que passar por todo um processo, a gente não está nem interessado em que você venha. Então Israel se torna um grande problema, porque o seu coração é endurecido. Mas mesmo assim eles achavam que por ter o nome judeu, estava tudo muito bem. Não, Deus chamou Abraão, e nós somos filhos de Abraão. Lembra que tanto Cristo vai rebater isso com os judeus da sua época? Esse, rapaz, se a gente quiser, das pedras, a gente suscita Deus. Deus suscita filhos a Abraão. E Cristo pegou o pesado a ponto de dizer, vocês aqui, fariseus, escribas, vocês são filhos do diabo, porque as obras que vocês praticam não são obras de filhos de Deus. Você conhece alguma pessoa que é tão apegada à religião que ela tem, ao rótulo, que ela não quer abrir mão daquele rótulo religioso? E muitas vezes ela perde muitas coisas por causa daquele rótulo. Ela deixa de enxergar a verdade, ela deixa de caminhar com quem de fato teme a Deus, ela deixa de procurar enxergar os seus falhas, seus pecados, para olhar à luz da Bíblia se está tudo... Não, eu tenho esse rótulo. Rapaz, eu sou batista regular desde a minha família, então está tudo bem, está tudo certo. Conhece pessoas assim? Que vivem no pecado, estão ali mergulhados, não, eu sou batista regular. Não, você pode ter participado do grupo, mas você precisa manifestar essas. Ah, eu sou católico, minha mãe era católica, meu avô era católico, nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Já ouviu alguém dizer isso? Cuidado com os rótulos religiosos. Porque esses rótulos religiosos, mais do que esclarecer, que esse deveria ser o papel dos rótulos, identificar, o rótulo que nós usamos deveria para identificar e não para me proteger como um escudo, não para me blindar como se, eu sou desse grupo, então está tudo bem, eu sou daquele grupo, está tudo bem. Nós vemos tantos rótulos hoje na política, rótulos em vários aspectos da sociedade, rótulos em todas as áreas. Na religião não é diferente. Que rótulos eles usam aqui? Bem, o principal, uma tradução talvez mais clara para a gente seria, vocês que se chamam de judeus, vocês que se intitulam judeus, que repousam na lei. Esse era o outro rótulo que eles tinham. Nós somos o povo da lei. Cuidado também com isso. Rótulos de grupos que dizem, nós somos o povo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo, nós vivemos no Espírito Santo. Ou rótulos como, nós somos o povo da Bíblia, nós temos a Bíblia. Nós é quem defendemos a Bíblia, nós quem pregamos a Bíblia. Cuidado com os rótulos. Principalmente quando esses rótulos são exclusivistas. Só nós temos a verdade, só nós temos o Espírito, só nós temos a prática correta. Cuidado, isso é muito perigoso. Mas ele continua. E te glorias em Deus. Opa, mas gloriar em Deus não é uma coisa boa? Depende. Essa palavra gloriar, nesse contexto, ela está falando de alguém que se orgulha em Deus. Nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus. Se você ler nos evangelhos, vai entender bem direitinho o que é que isso quer dizer. Versículo 18 mostra coisas que eles afirmavam sobre si mesmos, rótulos que eles tinham de si. Que conheces a sua vontade, falando da vontade de Deus, e aprovam coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Nós conhecemos a vontade de Deus. Não precisa você vir me ensinar, não. Eu já conheço a vontade de Deus. Não precisa você, eu já sei decorado. Você já ouviu alguém falando isso quando você vai falar da Bíblia? Você diz, mas olha esse texto. Não preciso nem abrir que eu já sei.
Ou você diz, vamos estudar esse assunto na Bíblia? Não, eu já tenho minha posição sobre esse assunto. Nem venha me falar não, que eu já sei. O texto continua. Versículo 19. Estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas. Essas expressões dos profetas do Antigo Testamento, os judeus usavam para si, mas não com o propósito que deveria. Se eles eram ou se reconheciam como guia de cegos, o que eles deveriam estar fazendo? O que um guia de cego faz? Joga pedra em cego? Levanta muro para se isolar de cegos? Se afasta dos cegos? Faz o quê? Se coloca ao lado dos cegos para ajudá-los a chegar ao lugar que eles deveriam. Se os judeus de fato fossem isso, o que eles fariam com os gentios? O que eles deveriam fazer? Luz dos que vivem, dos que se encontram nas trevas. Se eles são luz não para si mesmos, mas se eles são luz para os que estão nas trevas, o que eles deveriam fazer? Brilhar para que aqueles que estão nas trevas, ou que eles dizem que estão nas trevas, pudessem enxergar o caminho que leva até Deus. E eles também estão persuadidos que são o quê? Versículo 20. Instrutores de ignorantes, mestres de crianças. Em outras palavras, nós somos os pedagogos. É a palavra grega usada aqui. Em português seria pedagogo. Ou nós somos instrutor, professor de criança. Professor aqui de paidos, de bebês, de criancinhas ainda bem pequenas. Nós estamos instruindo elas. Sim. E como é que tem sido essa pedagogia de vocês para com os que estão se perdendo? O que vocês têm feito para alcançar os perdidos? Nós temos mostrado que Deus é santo e que a lei é boa e que tem que cumprir a lei. É assim que leva os perdidos? É assim que instrui crianças? É assim que conduz cegos ao caminho? O judeu, ele não se preocupava em fazer missões. O judeu não se preocupava com as almas que estavam se perdendo. Eles não se preocupavam, de fato, nem se o relacionamento deles com Deus estava bom, quanto mais dos outros. Eles simplesmente repousavam nos rótulos religiosos que eles mesmos colocavam em si, para dizer, nós estamos blindados, nós estamos selados, ninguém pode nos criticar, porque nós somos judeus. Eu já ouvi relatos de pastores que, quando questionados por ensinos que divergem das Escrituras, questionados por membros da igreja, que dizem, mas pastor, a Bíblia... Alguém se levantar e dizer, olha, não questione o ungido do Senhor. Olha que rótulo bonito. O pastor é ungido do Senhor? Sim, como todo crente é. Todo crente tem o Espírito Santo. Então todo crente tem autoridade para estudar a Bíblia, para interpretar a Bíblia, para pregar a Bíblia e para corrigir quando a Bíblia estiver sendo distorcida. Mas esses rótulos servem para intimidar. Esses rótulos servem para colocar como se a pessoa estivesse no outro patamar, enquanto que ela tem só o cheirinho de estar no outro patamar, mas está longe de estar. Ela tem só a aparência de estar com os problemas resolvidos, mas não tem nada de resolvido. Cuidado com os rótulos religiosos. Eles não livram o homem da ira de Deus. Pelo contrário, eles nos fazem achar que nós não temos nenhum problema mais com a ira de Deus e que podemos seguir tranquilos. Mas aí ele vai e começa a questionar a coerência deles. Ele diz, tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Tu, que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Quando nós olhamos aqui é um absurdo, mas que hipocrisia dessas pessoas. Dizem que não pode fazer isso e fazem. Dizem que não pode fazer aquilo outro e fazem. De fato, é grande esta hipocrisia. E o que Tiago nos chama a atenção sobre isso é que isso é o mais fácil de acontecer. Mais difícil é de se perceber quando se é um religioso. Por quê? Tiago 2, versículo 10, o que é que nos diz? Tiago 2 e 10. Lembram? Versículo bem conhecido. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Vocês entenderam o que o texto está dizendo? Irmãos, isso é o que nos chama a atenção em Romanos 12. Vocês estão dizendo isso, aquilo, outro, mas se você tiver pecado uma vez em qualquer uma dessas áreas, o que aconteceu? Você já se tornou culpado de toda a lei. De toda a lei. Não tem como ninguém ser salvo por obras da lei. Ninguém ser salvo pelo que a lei coloca. Mas o que Paulo está deixando claro lá, e ele vai tratar isso de uma forma mais enfática no capítulo 3, nós iremos ver isso mais para frente em outras pregações aí, é que não há um justo, nem sequer um, é que ninguém vai conseguir. Então, quando eu coloco um rótulo sobre mim, eu sou religioso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou assim, eu sou desse jeito, desde a minha mocidade eu tenho observado. Ah, eu fui batizado quando criança ainda. Ah, cuidado. Esses rótulos não vão resolver, nunca resolveram o nosso problema com Deus. Pelo contrário, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Acontece justamente o efeito contrário. Quando eu me coloco no rótulo de santo, de perfeito, de impecável, eu sou a representação de Deus no sentido mais pleno. Cuidado, eu estou chamando para mim um peso muito grande. E todos nós somos o quê? Pecadores. É isso que Paulo quer deixar claro. E você que acha que porque é judeu, ou porque diz que é assim, ou diz que você acha que você não é pecador, você acha que não tem uma conta com Deus, você acha que você está livre da ira de Deus, se engana. Porque o rótulo religioso não vai lhe blindar, não vai lhe proteger da ira de Deus. Mas além do rótulo religioso, o que mais que a religião tem de tão perigoso, tão nocivo para nós? Os próximos 2 versículos nos mostram algo que também em si não seria ruim. Deveria ter um papel bem específico. São os ritos religiosos. Mas os ritos religiosos também são um grande problema, um grande perigo, pela falsa impressão que eles causam. Versículos 25 e 26 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Você sabe o que é circuncisão? Sabe o que é incircuncisão? Deixe-me falar de um modo bem simples e direto o que seria essa circuncisão, para você entender. Quando Deus chama Abraão, ele faz um sinal com Abraão.
E esse sinal, ele deveria ser feito em todos os homens no 8º dia de nascimento. E caso algum homem viesse de uma outra nação e se convertesse ao Senhor, ele também participaria desse rito de circuncisão. É o que nós chamamos hoje de operação de fimose. Então, algo perceptivelmente claro entre os judeus é que a incidência de câncer de colo no útero é praticamente zero durante toda a história, por causa da higiene e de várias outras coisas que isso trouxe. Agora imagina isso para um povo peregrinando no deserto, sem água potável, sem álcool em gel como a gente tem hoje, sem luva, sem tantas coisas, sem sabão, sem tanta coisa. A higiene era importante. Mas Deus cria um símbolo. Porque não é um pedaço de carne que vai fazer a grande diferença na vida de alguém, mas é um símbolo. Um símbolo que você entrou para a nação da promessa. Um símbolo físico no corpo de que você entrou para um povo físico. Irmãos, nós não podemos confundir circuncisão com batismo, achando que o batismo substituiu a circuncisão. A circuncisão era um símbolo físico para que a pessoa entrou de um modo físico no povo físico. Não era uma aliança, não era salvação, não era arrependimento. Batismo é arrependimento. O batismo mostra que você entrou numa nação espiritual e se entra pela fé. Portanto, não se batiza pessoas que ainda não têm noção do que é pecado de arrependimento. Quando se circuncidavam crianças, o que estava por trás disso não era, nós vamos botar aqui, a criança vai ser santa. Não. Mas é um sinal de que ela está na promessa. É um sinal de que ela vai guardar a lei, que ela tem uma lei, que ela é diferente. As cerimônias e os símbolos são muito importantes. E a principal importância dos símbolos é didática. Vocês já perceberam isso? Como certos símbolos, eles ficam gravados na nossa mente por muito tempo? Por exemplo, a ceia do Senhor. É um símbolo que a gente lembra tanto, né? A ceia é um ritual ou não? Sim, é um ritual. Tem palavras que são repetidas, tem elementos que são distribuídos, normalmente os mesmos elementos. As pessoas comem do mesmo jeito, fazem a mesma coisa, dizem praticamente as mesmas palavras. Mas a ceia é simbólica e didática. É uma representação do que Cristo fez. Ela não é o corpo de Cristo, ela não nos torna mais santos ou puros de participarmos. Engana-se quem acha que eu vim para o domingo da ceia, pronto, resolvi meu problema. Como se o culto da ceia fosse mais santo do que qualquer outro culto. Como se participar da ceia lhe trouxesse uma bênção espiritual, um revigoramento espiritual. Esse é o perigo dos ritos, quando não são usados de um modo adequado. Irmãos, os ritos têm um valor gigantesco do ponto de vista didático. Porque eles nos ensinam, através de simbologia, verdades espirituais e eternas. Os símbolos têm um valor enorme de uma perspectiva didática. Porque nós aprendemos através de exemplos, através de repetição, e isso fica guardado na nossa memória por muito e muito tempo. Só que nós temos perdido as cerimônias. Já ouviu essa expressão? Não tem a cerimônia. Talvez você nunca parou para pensar na etimologia da palavra. Como assim não ter cerimônia? A ideia é, fique à vontade. Por quê? Nossos pais tinham certas cerimônias, não tinham? E aquela cerimônia ainda hoje é lembrada e traz alguns significados. Por exemplo, na hora da refeição, a mãe colocava
a mesa. Ela trazia as vasilhas já postas com arroz, salada, feijão, alguma outra coisa. Ela colocava na mesa. Aquilo tinha um significado. Qual era? Está na hora da refeição. E a família se reunia na hora da refeição. Quando ela tirava a mesa, isso também tinha um significado. Qual era? Acabou a refeição. Não tinha essa ideia de cada um fazer seu prato e sair correndo, não. O pai, ele tinha um lugar certo na mesa. Isso tinha um significado. Ele é o cabeça, ele senta na testa da mesa. Então, meninos, levanta daí, a gente sabe que é o lugar do teu pai? E todos ficavam esperando e só começavam a almoçar quando? Quando o pai sentava na cadeira, todos oravam ou faziam alguma prece e ali então era servida a refeição. Isso é importante? O tempo muda. Estou dizendo que a gente hoje na vida tão corrida consegue se reunir todo mundo para fazer refeição junto. Mas tem um significado tão grande que traz recordações pelo resto da vida. Eu lembro, eu criança, e minha mãe colocando lá as travessas na mesa, colocando as colheres, colocando tudo. Hoje a gente faz isso quando? Quando vem visita que não tem intimidade. Porque se for visita de casa, vai ali no fogão, nas panelas, pode fazer teu prato lá. Não é assim? Quando é que o pai senta na cabeceira? Quando as outras cadeiras já estão todas ocupadas, sobrou só aquela. Não se tem mais essas cerimônias. E essas cerimônias, você percebe que elas não são sagradas, mas elas transmitem uma mensagem. E elas guardam na nossa memória aquela lembrança por muito tempo. Nós precisamos de cerimônias, de ritos. O povo de Deus sempre precisou, por isso que Deus disse, pega essa pedra, faça assim, mate esse animal, faça assim. Mas não é o sangue de bodes e de touros que vai perdoar pecados. São ritos didáticos que vão apontar para o verdadeiro Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Eles representavam, era apenas uma simbologia. Cheque é dinheiro? É dinheiro o cheque? Então o cheque não tem valor? Tem não? Então assine, me entregue, não coloque valor. Tem valor? Brincadeira, não precisa fazer isso não, viu? Mas o cheque em si não é dinheiro. Mas ele simboliza uma quantia específica de dinheiro que aquela pessoa que porta vai poder sacar. Mas se a pessoa tirar o dinheiro todo da conta, aquele cheque fica sem fundos para cobrir. Se você não tiver assinado adequadamente o cheque, também não vai ter valor nenhum. Porque em si é só um papel. O valor está no dinheiro que vai pagar o preço daquele papel. Os rituais religiosos devem só apontar para algo maior além deles mesmos. Mas quando as pessoas, eu sou circuncidado, estou salvo. Ou eu fui batizado, estou salvo. Circuncisão não salva, batismo não salva, frequentar a igreja não salva, ser filho de crente não salva, dar oferta não salva, dar dízimo não salva, deixar de praticar tal coisa lá no mundo não salva. Não são ritos que vão salvar o homem. Não é fazer isso desse jeito, de modo repetido, que vai melhorar a situação do homem diante do Senhor. O rito religioso é valioso para nos educar, para nos instruir, para nos lembrar. Mas ele não vai fazer uma grande diferença. E faz. Quando você pega aquele rito e idolatra o rito em si mesmo. E acha que por fazer aquele rito religioso, você está blindado. Eu fui à missa, então agora terminou a missa, eu estou livre para fazer o que eu quiser na minha vida. Eu vou para a festa, eu vou dançar, eu vou namorar, eu vou fazer isso e pronto. Resolvi meu problema. Eu fui ao culto, então saí do culto, pronto, agora eu posso fazer o que quiser.
Ou tomei a ceia, fui batizado, meus pecados foram todos pagos. Fui batizado. Não. Batismo não paga pecado. Batismo não limpa ninguém de pecado. Batismo pode limpar de sujeira no corpo. Fica na água lá. E limpa pecado é o sangue de Cristo. E só é perdoado quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses rituais são terríveis. E o pior, eles invertem. Tanto que Paulo diz, olha, os incircuncisos, ou seja, aqueles gentios que não são judeus, que não participaram por esse rito, algumas vezes são mais justos do que vocês. São mais íntegros do que vocês. E eles acabam servindo de juízo contra vocês. Versículo 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstantes a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Por que transgressor da lei? Tiago nos diz que quem tropeça num só ponto se torna transgressor de toda a lei. Cuidado quando você julga outro. Dá uma olhada, vamos voltar a Tiago, deixa aberto aqui. Tiago 2. Ele nos alerta para isso. Aqueles que se apegam à lei, aqueles que esquecem que se tropeçar num só ponto da lei estão culpados de toda a lei, mas exigem que as pessoas cumpram a lei para serem salvas. Versículo 13, tenha cuidado. Por quê? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que os judeus deveriam pregar? O que Cristo disse que estava faltando para os fariseus? Tá, vocês dão o dízimo do coentro, do endro, do cominho, de tudo. Vocês deviam fazer essas coisas, sem esquecer o principal, que é o quê? A justiça e a misericórdia. O maior propósito da lei, irmãos, é nos levar a conhecer Cristo, a entender que a gente nunca vai cumprir a lei, que a gente precisa de um Salvador, que a gente precisa de perdão dos pecados. Mas o terceiro grande perigo de uma vida religiosa é achar que as realizações religiosas são suficientes para nos livrar da ira de Deus. Mas a religiosidade não livra o homem da ira de Deus. Tudo com a letra R para ficar mais fácil de você gravar. Os rótulos religiosos não nos livram da ira de Deus. Os ritos religiosos não nos livram da ira de Deus. Nem tampouco as realizações religiosas os livram da ira de Deus. Versículo 28 diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Vocês estão vendo o que Paulo está fazendo com eles? Você não tem sobrenome, você não se chama judeu? Ele vai dizer agora, judeu não é aquele que é o exteriormente. E circuncisão não é a que é somente na carne. Interessante que ele não diz, circuncisão não é na carne. Ele diz, circuncisão não é somente na carne. É mais do que isso. Judeu é mais do que fazer parte do povo da aliança. Circuncisão é mais do que ter feito um rito. Em que sentido? Versículo 29. Judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Como é que eu sei se sou religioso? Bem, tem algumas coisas que servem para nós fazermos uma avaliação se somos ou não religiosos. Se eu faço de um modo diferente quando tem alguém olhando ou não, eu sou religioso. Se eu procuro palavras mais bonitas para orar do que é porque eu sou religioso.
Estou preocupado com a glória de quem? Dos homens. Como é mais que eu sei que eu sou religioso? Isso aqui para mim eu acho pecado. Mas, se todo mundo com quem eu estou convivendo está fazendo, eu vou fazer também, não tem nada demais. Espera aí, eu estou deixando de pecar por causa de Deus ou é por causa dos homens que estão ao meu redor? Eu sou o quê? Religioso. Se eu não fizer esse rito, não fizer aquele outro, eita, vai acontecer alguma coisa na minha família. Se eu cometer esse pecado, é tiro e queda. Deus vai pesar a mão sobre mim. Se eu estou sofrendo uma doença, se está acontecendo isso, é culpa de um pecado. Isso é religiosidade. Isso não aproxima ninguém de Deus. O que deve nos levar a não querer pecar, sabe qual deve ser o maior motivo? Se você é crente, sabe qual deve ser o maior motivo para você não pecar? Eu amo a Deus. E eu não quero fazer uma coisa dessa com ele. Lembram de José? Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo? José me disse, tu tá doida, Deus vai me matar se eu fizer uma coisa dessa. Então ele disse o quê? Eu nunca faria uma coisa dessa contra Deus e contra o meu Senhor. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. E ao próximo, como a si mesmo. Isso é o que nos blinda contra o pecado. Não é um estatuto, um regimento interno de uma igreja. Não é os olhos das pessoas com quem nós convivemos. Mas é o nosso amor, a nossa devoção a Deus. É imaginar a reação de Deus quando nós estamos praticando determinado pecado. Mas se o que nos blinda de pecado é simplesmente fatores externos, então é porque nós somos religiosos. Nós não podemos negar que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele limita o nosso pecado através de fatores externos, de punições humanas, do constrangimento na frente de homens. Ele usa isso como fatores para nos inibir. Mas esse não deve ser o fator determinante se eu vou pecar ou não. O que deve determinar é como Deus vai se sentir com o meu pecado. Eu não devo deixar de pecar simplesmente pensando, Deus vai me punir se eu cometer isso. Eu vou pagar um preço caro, então eu não vou fazer. Não, isso é muito egoísmo. Eu tenho que pensar em Deus e não em mim. Primeiro Ele. Tem que ser algo do coração, algo interior, e não algo meramente exterior. Se eu me preocupo muito mais com regras, com normas, com isso, com aquilo, do que com o testemunho, do que com a atitude do coração, então é porque eu sou um religioso. Nós somos iludidos achando que realizações religiosas nos livram da ira de Deus. Não, eu tenho que ir para pelo menos 2 cultos por semana. Aí eu estou resolvido. Eu tenho que ler a minha Bíblia todo dia, porque se eu não ler a minha Bíblia todo dia, nós devemos frequentar os cultos assiduamente? Nós devemos ler a Bíblia todos os dias? Agora, qual a motivação de fazermos isso? Não deixemos de congregar, porque senão, é isso que ele diz? Para quê? Versículo anterior, 23. Para vos estimularmos ao amor e as boas obras. E tanto mais, aí sim, versículo 25, quando vedes que o dia se aproxima. Será que é para isso que a gente vem para o culto? Não, porque se eu não for, aí o pessoal vai ficar perguntando, foi que houve? Não foi por quê? Não, é porque tinha um jogo que eu queria assistir, não tinha terminado ainda. Não, é porque tinha final da novela. Não, é porque tinha isso, aquilo, outro.
E é você com vergonha de dizer que tinha alguma coisa mais importante. Você não vai porque os outros vão cobrar. Cuidado com o que motiva você a vir ao culto ou a deixar de vir ao culto. Cuidado com o que motiva você a orar ou deixar de orar. Cuidado com o que motiva você a escolher determinados tipos de orações. Cristo recriminou muito os fariseus que oravam em pé, nas praças, aquilo outro, repetindo certas expressões, achando que pelo muito falar seriam ouvidos. Mas o religioso é assim, enquanto que o piedoso, o espiritual, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. De quem nós ouvimos os aplausos? O que me motiva a servir na igreja? É o elogio dos irmãos? Dizendo, não, rapaz, você está fazendo isso tão bem feito. O que nos desmotiva a servir é, não, o pessoal só reclama, é muito exigente. Não vou fazer mais nada lá não. Ninguém nem reconhece. Então você é um religioso. Nós temos, irmãos, a tendência natural de sermos religiosos. Mas nós temos que lutar contra isso. Porque a religiosidade não é sinônimo de espiritualidade. Ser religioso, frequentar a igreja, se vestir como crente, falar como crente, andar como crente, frequentar lugares de crentes, participar de eventos de crentes, isso não muda nada a nossa situação espiritual diante de Deus se o nosso coração não tiver sido transformado e se a nossa motivação para fazer isso não estiver em Deus. Eu acho que eu já contei até essa ilustração aqui. Chegou a hora da oferta e o pessoal saía recolhendo. E um homem com certas condições, para a época pelo menos, tinha separado uma nota de R$2 para dar de oferta. Afinal, a pessoa passa lá, é ligeirinho, bota, ninguém nem vê como foi. Era o que ele queria dar e tudo. Ele botou R$2 no bolso, deixou lá para dar de oferta. Só que quando ele veio chegando na igreja, um outro irmão que tinha pego um dinheiro emprestado com ele, R$50, entregou. E ele pegou o dinheiro e botou no mesmo bolso, nem lembrou. Quando chega o irmão tesoureiro para recolher a oferta, ele botou a mão no bolso para tirar aquela cédula de R$2. Quando ele coloca a mão, o que é que ele sente? Tem 2 cédulas. E agora? E ele esfregando para tentar ver se conseguia, pelo tato, descobrir qual era a de 2 para não puxar a cédula errada. Fica naquela apreensão e a mulher observando tudo, já conhecia muito bem. E o restante esperando para que a oferta fosse recolhida, o tesoureiro parado esperando. Quando de repente ele tira do bolso a nota de R$50. Ele não ia ter coragem de, diante de todo mundo parado olhando, colocar a nota de 50 de novo, tirar de 2 e botar. Então, do jeito que estava lá, engoliu seco e botou a de R$50. A mulher, para não perder a ocasião, ainda deu um cutucado e disse, e tu ainda perdeu a bênção porque não foi de coração. Irmãos, o que faz a diferença na hora de você escolher qual cédula você vai dar? É se tem alguém olhando ou se você bota ali e ninguém nem vê. E quando eu falo que diferença faz, quando você escolhe a cédula que você vai dar de oferta, você escolhe aquela que você acha que na bodega talvez não receba, então você tem que passar para frente, ou você escolhe aquela que é a melhor que você tem, independentemente do valor, mas é a melhor que você tem para dar para o Senhor. A diferença de um religioso para um piedoso é que mesmo que ele só tenha 2 cédulas de R$5, ele diz, essa aqui está muito riscada, eu vou separar essa porque é para Deus, eu vou dar o meu melhor. O piedoso faz isso. O religioso depende de quem está olhando. Se for na frente de todo mundo, eu vou botar logo uma de 10. Mas, se é na urna ninguém vê, eu boto a de 2 mesmo, tá bom. Porque eu estou fazendo à vista dos homens e não de Deus. E essas realizações, achar, eu faço isso,
Ah, eu dirijo o culto, ah, eu canto, ah, eu toco, ah, eu ajudo naquilo ali, eu estou em tal ministério na igreja, então eu estou muito bem. Cuidado. As realizações religiosas também são importantes e têm o seu papel. Mas não para a salvação, nem para manter o homem em comunhão com Deus. Pelo contrário, elas podem se tornar um ídolo. E com a motivação errada, eu vou fazer só para mostrar que eu posso fazer melhor do que o outro. Que eu sou melhor, que eu sou mais habilidoso, que eu sou mais talentoso. E isso acaba, ao invés de me aproximar de Deus, me afastando de Deus. A suma de tudo é: não há um justo, nenhum sequer. O perigo da religiosidade é que ela nos faz sentir justos pelo rótulo, pelos ritos e pelas realizações. E aí a gente acha que está tudo bonitinho, está tudo resolvido, mas não está. Está longe de estar resolvido. Porque se eu não tenho consciência e eu não admito que eu tenho um problema, eu não admito que eu tenho uma doença, eu não admito que eu tenho um vício, eu nunca vou me tratar e nunca vou conseguir me curar daquilo. Enquanto eu não admitir que eu tenho um problema com Deus, eu nunca vou ser capaz de resolver. Portanto, todo cuidado é pouco com a religiosidade. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos orienta, ó Pai, ela nos exorta e ela nos adverte. Abre os nossos olhos para que fujamos de tudo o que pode nos afastar de Ti. De um modo especial, Pai, afasta-nos da religiosidade, mas nos faz verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Suplicamos em nome de Cristo. Amém. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de novos conteúdos. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.